A frase "uma imagem vale mais que 1000 palavras" foi escrita pelo editor de jornal americano Arthur Brisbane em 1911. É uma simples noção que se aplica a muitos aspectos de nossas vidas, mas especialmente para a fotografia histórica. Às vezes, uma simples imagem pode dizer mais sobre a história do que qualquer história que você possa ler ou qualquer documento que você pode analisar. O primeiro foguete do Cabo Canaveral. Esta imagem da NASA mostra o primeiro foguete a ser lançado do Cabo Canaveral nos anos 50. O foguete atingiria novas alturas recordes de tempo e mais altas do que a atual órbita da Estação Espacial Internacional. O Bumper segunda seria o primeiro de muitos foguetes a ser lançado deste local e está é uma foto brilhante para significar sua importância. Cataratas do Niágara congeladas. Esta foto de algum tempo no início dos anos 1900 mostra a cachoeira de Niagara Falls congelada. Uma visão espetacular, mas algo que realmente acontece com bastante regularidade parece, embora não sejam muitos os que a veem nesta glória total. O primeiro bilhete para a Disneylândia já vendido. Em 1955, a Disneyland abriu seus portões pela primeira vez. O primeiro bilhete foi vendido ao irmão de Walt Disney, Roy O. Disney, por $1. O primeiro cliente real, porém, foi um estudante universitário chamado David McPherson. O Sr. McPherson conseguiu a honra ao levantar-se às 2 da manhã para juntar-se a outras 6.000 pessoas que faziam fila para entrar no parque. Ele foi o primeiro convidado apropriado a entrar no parque e recebeu um passe vitalício como recompensa. Uma bicicleta para 2. Em 1886, este casal posou para uma foto fora da Casa Branca, em Washington DC, nesta bicicleta de 2 lugares. Desde então, o design em tandem percorreu uma curta distância, assim como as engrenagens que as pessoas usam quando saem e andam de bicicleta. Os desenhos da Lua de Galileu. Galileu Galilei foi um astrônomo italiano que tem sido conhecido como o pai de várias ciências incluindo a astronomia observacional, a física moderna, o método científico e a ciência moderna também. Em 1610 ele publicou estas imagens da Lua como ele a havia observado através de um telescópio. Elas foram lançadas no Sidereus Nuncius, um panfleto astronômico que mostrava observações detalhadas da Lua e das constelações das estrelas. Não tão incrível quanto as fotos da Lua que vimos hoje, mas incrivelmente impressionante para a época. Piloto de atrevimento. Esta foto dos anos 60 parece mostrar um piloto insanavelmente corajoso reiniciando manualmente sua hélice em pleno ar. Na verdade, ela fazia parte de uma manobra de um show aéreo. O fotógrafo explicou: "Eu tirei esta foto em novembro de 1946 e ela mostra Merle Larson demonstrando uma pequena acrobacia de show aéreo que ele fez. Parece que ele está sozinho no avião, mas há outro piloto, Gladys Davis, pilotando o avião do banco de trás e ele tem uma corda amarrada em volta de si mesmo." Merle foi um piloto B-24 da Segunda Guerra Mundial, instrutor de voo, inventor e construtor de 3 aviões incomuns baseados em Buchanan Field, Concord, Califórnia. Um homem e seu carro. Esta imagem mostra um cavalheiro com mais de 100 anos de idade que dirige o mesmo carro, um Rolls-Royce Phantom de 1928 há bem mais de 80 anos. Eles não os constroem como costumavam fazer. Harlan F. Gitters. Tanto durante a Grande Guerra como durante a Segunda Guerra Mundial, homens afro-americanos e soldados negros lutaram pela liberdade do mundo contra as forças inimigas. Esses homens em particular eram do 369º Regimento de Infantaria, conhecidos como os Harlan F. Gitters. Eles ganharam a Croix de Guerre por galanteria em ação durante sua luta e podem ser vistos aqui exibindo orgulhosamente as medalhas. A imagem original era em preto e branco, mas foi colorida para que os homens possam ser vistos aqui em sua plena glória. Bruxas de 1875. Disse que esta foto mostra algumas bruxas vitorianas posando para uma foto em 1875. Temos algumas dúvidas sobre a legitimidade da imagem, mas é bom imaginar senhoras do convênio posando descaradamente numa época em que elas não seriam queimadas na fogueira por sua arte. O World Trade Center em construção. A construção do famoso edifício do World Trade Center começou em 1966 e só foi concluída em 1973. Enquanto isso, esta vista brilhante das torres foi capturada com a luz do sol brilhando pelo meio. É um tributo fantástico a um lugar onde muitos perderam a vida tragicamente em 2001. Operação Testes Nucleares Dominique.
Este é um tiro dado durante a Operação Dominique, uma série de 31 diferentes testes de armas nucleares realizados pelos Estados Unidos durante o auge da Guerra Fria. Esta foto foi tirada em 11 de maio de 1962 e mostra a detonação do Swordfish. Este teste particular envolveu mísseis antissubmarinos e cargas de profundidade nuclear W-44 projetadas para dar um golpe em submarinos soviéticos. Wilbur Wright voa ao redor da Estátua da Liberdade. Wilbur Wright, um dos irmãos que se tornou famoso pela invenção do avião, causou outra sensação com este voo em torno da Estátua da Liberdade em 1909. Ele havia sido convidado a se envolver em voos especiais de exposição que estavam sendo realizados para comemorar os 300 anos da cidade de Nova York. O voo ocorreu em 29 de setembro de 1909 e durou não mais do que 5 minutos, mas causou muita agitação entre os espectadores e a imprensa. Descer os degraus do edifício do Capitólio. A American Star Bicycle era uma bicicleta de rodas altas projetada com uma pequena roda dianteira para evitar que ela tombasse para a frente. Foi construída originalmente em 1880 e esta imagem icônica mostra Will Robertson, um membro do Clube de Bicicletas de Washington descendo os degraus do edifício do Capitólio dos Estados Unidos. Prova fotográfica de que, mesmo naquela época, as pessoas eram atrevidas a andar de bicicleta. RMS Rainha Maria cheia de tropas. Durante a Segunda Guerra Mundial, o transatlântico britânico aposentado, o RMS Queen Mary, foi usado para transportar soldados dos Estados Unidos para o Reino Unido a fim de lutar pelo esforço de guerra. Aqui, o enorme navio é visto em 20 de junho de 1945, trazendo milhares de tropas americanas para casa. Os conveses estão certamente lotados. Lady Liberty em construção. A história da Estátua da Liberdade é certamente uma história interessante. Você sem dúvida já viu muitas fotos da Senhora da Liberdade ao longo dos anos, mas você já viu aquelas tiradas durante a construção dela? Antes de ser totalmente construída, partes da estátua foram construídas na França antes de serem enviadas para Nova York. Em 1878, a cabeça foi exibida na Feira Mundial em Paris. Vários anos depois, em 1885, caixas contendo as partes principais da estátua foram enviadas via vapor francês para Nova York e a construção começou a sério. O resto é história. Fim da proibição. A proibição terminou nos Estados Unidos em 1933, em Cleveland, Ohio. O povo começou a comemorar quase imediatamente. Homens eram vistos distribuindo cerveja de um caminhão com clientes capazes de ligar para o Henderson 8030 para mais. Fa 18 passando a transônico. Esta visão espetacular é uma visão do que acontece quando um jato de alta velocidade se torna transônico. É conhecido como um cone de vapor e é, em essência, uma nuvem de água condensada que se formou ao redor do avião ao passar por ar úmido em alta velocidade. Este F-18 foi fotografado com uma nuvem perfeita ao ser empurrado para o voo transônico. Isto acontece no ponto em que partes do avião são supersônicas enquanto outras permanecem subsônicas. As ondas de choque e a condensação da água criam uma vista magnífica das conquistas da humanidade em viagens de alta velocidade. O primeiro voo supersônico aconteceu em outubro de 1947 quando um Bell X-1 atingiu Mach 1,06, 700 milhas por hora, mas esta imagem é uma brilhante homenagem a quão longe essa tecnologia chegou desde então. O espaçador Bolden. O espaçador Bolden foi visto como uma maravilha do design do pós-guerra. Foi originalmente criado pelo designer britânico Benjamin Bolden em 1946, e embora muitos estivessem admirados na época, só entraria em produção mais de uma década depois, época em que as pessoas não estavam tão entusiasmadas. Apenas 500 foram feitas, tornando-a uma das bicicletas mais estranhas e raras já fabricadas. Máscaras para prevenção de pragas. Esta visão de 1912 mostra trabalhadores uniformizados com engrenagens especiais para ajudá-los a evitar a captura da peste. Estes indivíduos foram responsáveis pela pesquisa sobre a peste que atingiu as Filipinas naquela época. Uma visão rara do trabalho aterrorizante das pessoas corajosas que o realizavam. A primeira fotografia de um relâmpago. Em 1882, William Jennings tirou a primeira foto de um raio a ser tirada. Embora não fosse a imagem mais impressionante do poder da natureza, foi certamente um momento histórico para a fotografia em geral. Um homem comprando cigarros no hospital. Antigamente, os cigarros eram incrivelmente comercializados como sendo bons para você.
Como uma prova deste tempo idiota, esta foto de um homem comprando cigarros de sua cama de hospital foi tirada nos anos 50. Que época estranha para se estar vivo. Esta foto de 1899 não só é interessante porque mostra o magnífico Nikola Tesla, mas porque também pode ser uma das primeiras imagens retocadas da época. O experimento que o espectador está testemunhando parece mostrar Tesla sentado perto enquanto seu transmissor de lupa acende grandes parafusos de eletricidade pelo ar. Entretanto, a imagem é na verdade uma dupla exposição, que o próprio homem admitiu em uma data posterior. As fagulhas de eletricidade foram quebradas em uma sala escurecida quando Tesla não estava lá. Essa foto foi exposta novamente com Tesla em segurança na sala e as máquinas desligadas. Ainda assim, parece impressionante. Uma criança trabalhadora. Esta foto marcante data de 1908 e mostra um trabalhador infantil trabalhando nos moinhos da Carolina do Sul. A fotografia diz que o moinho estava cheio de crianças trabalhando assim, mas que o superintendente do moinho alegou que eles só acabaram de entrar para ajudar. Deixe seu comentário abaixo. Não esqueça de se inscrever no canal Amigos da História para receber notificações de mais vídeos como esse. Um grande abraço, tchau!